Olá, boa noite. Bem-vindos. Está escasso o peixe no mercado por conta da pressão do cacimbo que influenciou os níveis de captura. A procura pelo produto aumentou e os preços são outros, ou seja, são mais altos em relação aos meses anteriores. Pescadores das praias da Mabunda e de Cacoaco alegam que a escassez de peixe deve-se à estação atual de cacimbo, mas principalmente à subida do combustível que condiciona a ida ao mar devido aos elevados custos. Nesse tempo de cacimbo o peixe está escasso. Nós passamos com alguns arrastos que começaram a arrastar o peixe durante o tempo passado e os meses que passamos. Então ali deram a carência do peixe. Bem, vimos que está escasso o peixe, também o preço está muito disparado. O preço está alto, porque pronto, a gente vai para lá, poucos marinheiros e também pouca produção. Vindo aqui no mercado, tudo fica também disparado e não fica lá bom preço. Poucas chatas foram no mar, muitas estão aqui em terra por falta de abastecimento. E o combustível e outras coisas, o preço está tudo alterado para despesa, para poderem ir no mar. As vendedeiras estão preocupadas com a falta de peixe, uma vez que é um negócio que serve de sustento às suas famílias. Desde que o combustível subiu, os nossos pescadores também estão a se ver mesmo a rasca. Não tem mesmo como. E nós que compramos para revender também não temos como. Estamos mesmo mal. Temos recebido mais peixe das províncias e estamos a sobreviver mais ou menos desse peixe, porque o peixe sai de lá da província para cá e está a passar muito caro. Preços estão muito puxados, até os clientes estão a reclamar. E não é por culpa dos clientes, nós também que compramos nos marinheiros, compramos caro, então não temos como vender barato, porque nós também compramos para ganhar. A escassez de peixe na praia da Mabunda e aqui em Cacoaco, segundo pescadores e vendedeiras, deve-se à alteração dos combustíveis e, consequentemente, à subida dos preços. Já os clientes dizem que, com a escassez do peixe a essa altura, acabam por ficar sem muitas opções. Quase que a pessoa vem para a praia e o preço está alto. O peixe também que temos aqui é só os peixes, as sardinhas também desapareceram, não estamos a ver, estamos aqui desde de manhã, nem sardinha ou a chamada lambula também não existe. E quase que nós nesse momento estamos aqui à procura de peixe, somos capazes de sair daqui sem levar nada para casa. 5 peixes, 10 mil, mas está mesmo caro, está puxado. Está mesmo puxado, então fica mesmo um pouco complicado. Você não tem como pensar o que comprar. Não tem como mesmo, está mesmo difícil. Cidadãos apelam às autoridades à criação de políticas de regulação dos preços. Girassol Jornal, edição de sexta-feira. Outros destaques: recuperação de ativos em Angola, reflexões e análises sobre o regime jurídico nacional. Fiscalização e transparência na gestão das finanças públicas. Conta Geral de Estado referente ao exercício de 2022 foi hoje entregue ao Parlamento. Mais energia para o sul do país. Aproveitamento hidroelétrico da Matala foi hoje reinaugurado pelo chefe de Estado. França e a garantia de disponibilidade de apoio às ações de desenvolvimento em Angola. A embaixadora esteve hoje na Assembleia Nacional. Reportagem da semana: o trabalho como garante da sustentabilidade, motivação e histórias de entrega e dedicação. Solidariedade, iniciativas voltadas para a criança. Alunos da Escola 5010 em Viana beneficiam de kits e merendas. Situação na África do Sul e desenvolvimentos sobre o caso Donald Trump nos Estados Unidos da América. É o melhor da informação, também com novidades que marcam o desporto a nível do dia, nacional e internacional. Sejam todos muito bem-vindos. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola.
Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse trabalho é um trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Mais energia para o sul do país. Foi hoje reinaugurado pelo Presidente da República o aproveitamento hidroelétrico da Matala, na província da Huila. O empreendimento beneficiou de obras de reabilitação que custaram aos cofres do Estado mais de 106 milhões de euros e vai gerar mais de 40 megawatts de energia. Eram 10 horas e 50 minutos quando o Presidente da República, João Lourenço, acionou o botão que simbolizava a entrada em funcionamento da terceira turbina do projeto. Antes, João Lourenço fez o corte da fita, descerrou a placa que indica o 31 de maio como a data da reinauguração do aproveitamento hidroelétrico da Matala. Depois de uma visita guiada ao aproveitamento, o titular do Poder Executivo disse que a reinauguração significa mais uma etapa ganha no desafio de eletrificação do país. Entretanto, João Lourenço admitiu que ainda há muito trabalho a ser feito. Estamos com apenas 10 províncias. Das 18 províncias do país, apenas 10 estão interligadas, o que significa dizer que talvez mais do que nos preocuparmos em continuar a investir na produção, não estou a descurar essa necessidade, é importante, mas a prioridade das prioridades neste momento é, sem sombra de dúvidas, apostarmos na transportação e distribuição da energia de tal forma que todos os cidadãos angolanos possam passar a beneficiar deste bem precioso que é a energia e atrás do qual, portanto, vem tudo o resto. Em consequência da seca registrada de tempo em tempo na região sul, a província da Huila tem se debatido com dificuldades no abastecimento e distribuição de água para as famílias. Questionado sobre o assunto, o presidente João Lourenço revelou que estão em curso projetos que vão solucionar o problema. Nós temos projetos em carteira e com a previsão de arranque para muito em breve, quer para abastecer as populações da cidade do Lubango, cidade que tem um déficit grande em matéria de fornecimento de água, quer projetos no quadro do combate à seca no sul de Angola, portanto, para beneficiar não só as populações do interior da província, como também o gado, que, como sabemos, é das principais riquezas dos povos do sul de Angola. O aproveitamento compreende também um canal de água que atende o perímetro irrigado da Matala no domínio da agricultura. Na ocasião, o Presidente da República reconheceu que existe ainda o desafio do escoamento da produção para os grandes mercados, mas disse que este não pode ser um impedimento para os agricultores. O chefe de Estado apelou aos empresários a darem sequência ao desafio que passa pelo aumento da produção interna. É como se costuma dizer, o que é que chegou primeiro, o ovo ou a galinha? Eu diria que vieram juntos. Portanto, para haver ovo tem que haver galinha, para haver galinha tem que haver ovo. Ninguém tem que esperar pelo outro. Quem tem a missão de produzir, que produza. Quem tem a missão de manter em bom estado as vias de comunicação, também deve fazê-lo, de preferência, em simultâneo com o processo de produção. Por caso, sobretudo, dos empresários agrícolas, aqueles que têm grande capacidade financeira, em muitos casos, eles devem substituir o Estado. Portanto, pequenos troços de estrada que dão acesso às suas fazendas, o próprio fazendeiro também pode fazer, pode melhorar a via. Não tem que esperar pelo Estado. O governador local entende-se que a reinauguração do projeto vai impulsionar o desenvolvimento econômico e social da Huila. A barragem da Matala é uma obra de grande importância para a província. Simboliza não só o progresso em termos de infraestruturas hídricas, mas também abre novas expectativas para o desenvolvimento agrícola
e econômico da província da Huila. O aproveitamento hidroelétrico da Matala, reinaugurado nesta sexta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço, começou a ser construído em 1954 e entrou em funcionamento em 1959. Entretanto, em 2019, viu-se a necessidade da infraestrutura receber trabalhos de reabilitação, o que permitiu o aumento da sua capacidade, que é agora de 40,8 megawatts de energia, ao contrário dos anteriores 27. A reinauguração do aproveitamento hidroelétrico da Matala é vista como um grande ganho para a região sul do país, na medida em que vai permitir uma nova dinâmica na vida socioeconómica da região. Um dos exemplos mais citados é o do setor produtivo, que com mais energia elétrica tem tudo para ganhar um novo impulso. Empresários e políticos da Huila consideram que a entrada em funcionamento esta sexta-feira da barragem hidroelétrica da Matala vai impulsionar o desenvolvimento económico da região. Para o presidente da Cooperativa dos Criadores de Gado do Sul de Angola, a agropecuária será um dos setores beneficiados. Esse tipo de projeto beneficia-nos bastante, por enquanto estabiliza os custos da energia que nós temos nas propriedades, nas fazendas, com os equipamentos e com os sistemas de rega. Acaba por impactar em todas as áreas, até na vida privada do cidadão, que passa a ter mais energia na sua casa para conservar os alimentos, para poder fazer a sua lida diária. Mas a nível empresarial o ganho é enormíssimo, porque toda a produção, o agronegócio, a indústria, todos dependemos da energia para podermos produzir. Daí que é uma mais-valia e todos saímos a ganhar. O antigo governador da província da Huila, Ramos da Cruz, diz que a barragem reabilitada e modernizada é uma mais-valia. É uma vitória muito grande do nosso povo. É uma concretização que já vem de longos anos e que hoje foi seu culminar. Julgamos que o sul de Angola ficará muito melhor servido em termos de energia elétrica para as províncias principais do sul, Huila e Madeira, que foram sempre calcanhar das pessoas. Não é só para iluminar as casas, mas para também fazer funcionar outras indústrias. Aqui está agora a ser reinaugurada a barragem, vai trabalhar 100%, vai contribuir apenas com 38%, como nós ouvimos aqui. Mas é um passo muito grande para mitigar os gastos com os combustíveis que eram para fazer funcionar as centrais elétricas da Matala. A energia, por via dela, conseguimos mover as pequenas estações de irrigação, as máquinas para a industrialização e a transformação dos produtos resultantes da atividade principal aqui da Matala, e não só da região aqui, Frechel, Canjanite e a comuna sede da Matala. Sabe que por via dessa energia melhoramos também a oferta da iluminação pública para a maior segurança da população. E a reinauguração do aproveitamento hidroelétrico da Matala aconteceu num dia de festa para a cidade do Lubango, capital da província da Huila. Que completa hoje 101 anos desde que ascendeu a categoria de cidade. E o Alberto Capitão está em direto e junta-se a nós agora com mais detalhes. Capitão, boa noite. O que é que mais contas? Viva, muito boa noite, Kina e Simeão. É verdade, um dia de festa e serviu também para a reflexão sobre o papel da mulher no desenvolvimento das famílias. É que a administração municipal do Lubango decidiu hoje ir ao encontro de mulheres zungueiras para passar a mensagem sobre a importância que elas têm para o desenvolvimento não só desta cidade, mas também das próprias famílias. Vamos à conversa com o administrador municipal do Lubango, Lisender André. Muito boa noite, em direto para a Rede Girassol. Fale-nos dos desafios do Lubango, que está hoje a assinalar 101 anos. Muito boa noite, telespectadores da Rede Girassol. De facto, sim, é uma data memorável para qualquer um de nós, enquanto munícipes do Lubango. E estivemos hoje em festa e quando se fala de festa também temos certamente motivos para a reflexão. E hoje resolvemos olhar um bocado para a questão do papel da mulher nesta sociedade que é de facto muito heterogénea, e conseguimos compreender que de facto temos um forte potencial do ponto de vista quer da produção agrícola, quer também do próprio comércio. E aproveitamos para chamar a atenção para aquilo que tem sido também uma grande questão para nós, que é a questão da venda ambulante.
e foi também uma oportunidade para apelarmos para a participação de todos na preservação da nossa cidade, daquilo que se vai conquistando, e conseguimos compreender que sim, que de facto as nossas mulheres estão engajadas também nesta causa. Sr. Administrador, como é que está o Lubango nos domínios da saúde e da educação e também na questão que tem a ver com as vias de acesso? Bom, de facto temos ainda um desafio muito grande no que diz respeito a estes setores que elencou. É verdade que do ponto de vista da saúde melhoramos bastante com a edificação de mais centros médicos, fundamentalmente no âmbito do PIM, pese embora temos ainda o desafio de levar os cuidados primários de saúde próximo do cidadão. E, logicamente, isto passa pela construção de mais centros médicos e postos de saúde. Nós estamos hoje num processo de orçamentação dos centros médicos, que visa essencialmente dotar estes centros médicos de capacidade fundamentalmente de atendimento, não é? Primária, atendimento primário melhor aos cidadãos, de tal sorte que isto reduza também a pressão sobre os hospitais, quer secundários, quer os terciários. É verdade que temos um grande desafio ainda no setor da educação. Nós temos um número muito elevado de crianças fora do sistema de ensino, mas nós temos estado agora a desenhar, fundamentalmente no âmbito do projeto do combate à pobreza, não é? O Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, a construção de escolas mais convencionais e mais próximas daquilo que são as necessidades da própria população. De facto, continua a ser o nosso grande desafio. Pese embora o município controle mais de 100 e poucas escolas primárias, ainda assim é um número bastante reduzido para aquilo que nós temos, que é perto de 150 mil crianças fora do sistema de ensino. E, portanto, precisamos de ainda fazer mais. Okay. Muito obrigado. Aqui, então, o administrador municipal do Lubango, que está hoje a assinalar 101 anos. Conversávamos agora com Lisender André. Claramente, vamos continuar a acompanhar o desenvolvimento desta cidade, que é também a capital da província da Huila, de onde nos despedimos. Boa noite. Boa noite, Alberto Capitão. No calor dos 101 anos da cidade do Lubango. O ministro dos Transportes, Ricardo Abreu, esteve nesta quinta-feira na Assembleia Nacional, onde prestou aos deputados esclarecimentos sobre os projetos estruturantes. O ministro respondeu a questões sobre os investimentos em curso no setor, a nível de implementação, e também falou sobre a recente autorização para a compra de 600 novos autocarros. Durante a audição parlamentar, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, fez um enquadramento do setor dos transportes e logística e falou dos projetos estruturantes concluídos e os que estão em curso. O anúncio recente da aquisição de 600 autocarros pelo governo angolano foi um dos assuntos que dominou a sessão e Ricardo de Abreu disse que é um processo transparente e que segue os devidos trâmites. Não se conhece o conteúdo daquilo que é o contrato, que tem várias outras obrigações por parte da entidade contratada, entre manutenção, formação, capacitação, tem custos associados até a despesas de impostos e taxas que obviamente estes contratos têm e a ausência dessa informação deveria permitir que houvesse uma atitude um pouco mais ponderada por quem precipitadamente terá tecido as considerações que teceu. Nesta altura temos autorização para poder proceder aos atos para esse efeito e obviamente que depois seguindo tudo aquilo que está estabelecido na nossa lei da contratação pública. Questionado sobre a alteração do preço dos transportes urbanos, Ricardo de Abreu esclareceu o seguinte. Não, o ajuste que obviamente foi feito, ele seguiu, digamos, uma decisão do Executivo de garantir a correção de alguns preços na economia, particularmente os preços dos combustíveis, que é o fator fundamental para garantir o funcionamento dos autocarros. Ora, o ajuste nos transportes públicos acaba por vir nessa sequência para garantir, de alguma forma, a sustentabilidade da atividade dos transportes públicos. O melhoramento dos serviços da TAG, a Companhia Aérea Angolana, também mereceram atenção e o ministro anunciou para breve a ampliação da frota da TAG. Já vamos assistindo a alguma melhoria
nesse serviço, com menos adiamentos, com menos cancelamentos e também melhoria da qualidade do serviço a bordo. Pretendemos continuar, e os acordos que a administração atual tem estado a assinar com parceiros internacionais importantes visa consolidar essa estratégia e dar-lhe mais sustentabilidade. Também falamos de frota, da reestruturação da frota, como é óbvio. Ainda este ano iremos receber pelo menos 5 aviões, 4 de pequeno porte e depois um no final do ano, em dezembro, maior, de longo curso. O ministro dos Transportes é o segundo governante a ser ouvido pelos deputados no quadro das competências da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, que tem a missão de controlar a atividade governativa do Executivo, como diz o deputado João Pila Mossi Domingos, vice-presidente da referida comissão. O que ficou aqui claro é que, de facto, esclareçam melhor, comunicam melhor, descrevendo cada rúbrica para que é que serve. Nós, também os deputados, no âmbito da prerrogativa da nossa fiscalização, vamos, de facto, acompanhar e comprovar se, de facto, esses valores servirão para todas as rúbricas que foram aí descritas. Mas nós aqui, daquilo que vimos e pelos esclarecimentos que foram aqui dados, saímos, de facto, muito satisfeitos. Eu já fui discriminada várias vezes por ser menina, fazer trabalhos forçados. O começo, como sempre, é muito difícil, não é? Foi uma dor de cabeça, mas depois passou, está tudo bem. O garante da sustentabilidade. Na nossa sociedade, todo mundo precisa fazer alguma coisa. Não sonhei, mas fui se dedicando, aprendi com experiência e catou. Onde quer que a gente esteja é para fazer sacrifícios. Fator-chave para o desenvolvimento. Não tenham vergonha de trabalhar na placa. Não há valor que pague. É para rapazes, mas também menina pode. Trabalho. Dificilmente eu me vejo a fazer uma outra coisa. Quando estou na oficina, sou mecânica. Quando estou na rua, sou mulher. Motivações. Sei que tem benefício para mim, sai pão para minhas crianças. Meto na minha consciência que eu estou a fazer uma Angola melhor. Tem que ir à luta. Exclusivo reportagem da semana. Situação na África do Sul. Atualizações em destaque. E é mais à frente. A Procuradoria-Geral da República considera falsas as informações segundo as quais a instituição esteve em Genebra para repatriar os 900 milhões de dólares desviados pelo empresário Carlos São Vicente, e reafirmou igualmente que o combate à corrupção e à impunidade no país continua a ser desenvolvido com o mesmo nível de rigor. A Procuradoria-Geral da República considera falsa a informação que dá nota de que o Procurador-Geral esteve em Genebra para repatriar os 900 milhões de dólares do empresário Carlos São Vicente, retidos pelas autoridades suíças. O porta-voz da PGR, que falava em exclusivo à Rede Girassol esta sexta-feira, à margem da palestra sobre o regime jurídico da recuperação de ativos em Angola, esclareceu que o nosso país vai manter contactos com as autoridades helvéticas até que a sentença proferida no país seja reconhecida lá fora. Sabemos que a deslocação do Procurador-Geral não foi com propósito de já pegar, solicitar os ativos e lhes seriam entregues assim. Não, há mecanismos próprios judiciais que têm que ser despoletados junto daquele Estado para que, então, esses ativos depois sejam postos à disposição do Estado angolano. É preciso que, primeiro, a sentença proferida pelo Tribunal angolano seja reconhecida pelos tribunais pelo Tribunal Suíço, e só daí se parte para execução, para um processo de execução desses ativos. Sobre o combate à corrupção e à impunidade, um processo que iniciou em 2017, Álvaro João negou que tenha sido abrandado, tendo dito que o volume de processos reduziu se comparado aos anos anteriores. O fluxo que havia no início não é igual, mas mesmo os que vão surgindo, a Procuradoria-Geral da República tem dado tratamento do mesmo modo, sem, no entanto, afrouxar na sua prática. É verdade que esses crimes também, qualquer crime,
logo numa fase de inquérito ou de instrução preparatória, ficam salvaguardados sob o princípio de segredo de justiça. E muitas vezes estão a ser investigados, as pessoas têm a percepção que nada está-se a fazer, mas, de facto, os órgãos de investigação estão a levar o trabalho necessário com vista à recolha de provas necessárias para fundamentar a acusação. Sobre a gestão dos ativos entregues às instituições angolanas como fiéis depositários no âmbito do processo de recuperação de ativos, o magistrado do Ministério Público considerou que uma recuperação de ativos poderá fracassar se a sua gestão não for das melhores. Nós temos várias instituições que acabam sendo indicadas como fiéis depositárias para garantir a gestão desses ativos até a decisão final. Significa que isso também depende muito da celeridade e da correção com que se conseguem essas decisões finais de condenação em perda final ou não, se eventualmente for uma decisão que determine a devolução dos bens ao visado, que isso também pode acontecer. Já está na Assembleia Nacional a Conta Geral do Estado, que representa o exercício económico do ano de 2022-2023. O ato formal da entrega teve lugar hoje e enquadra-se num amplo processo de fiscalização e promoção da transparência na gestão das finanças públicas. A Conta Geral do Estado, referente ao exercício econômico de 2022, foi entregue formalmente à Assembleia Nacional pelo juiz-presidente do Tribunal de Contas, onde contém recomendações detalhadas para melhorar a prestação de contas públicas, das quais mais de 70% foram acatadas pelo Executivo. Comparativamente ao parecer anterior, que tinha 74 recomendações, faz transparecer uma melhoria na desenvoltura da prestação de contas do Executivo. Desde 2020 até o presente momento, mais de 70% dessas recomendações foram acatadas. O documento apresentado dá uma atenção especial às contas da Segurança Social, que engloba o Instituto Nacional de Segurança Social, a Caixa Social das Forças Armadas Angolanas e a Caixa Social do Ministério do Interior, que neste ano registram melhorias em relação aos anos anteriores. Comparando as receitas provenientes existentes na mesma e as despesas, resulta um superávit de mais de cerca de 300 mil milhões de kwanzas. Isso significa que damos alguma garantia a nós, Tribunal e a sociedade em geral, para estarmos convictos que as próximas gerações têm asseguradas a sua proteção social. A apresentação do parecer ao Parlamento é um procedimento essencial para garantir que os recursos públicos sejam geridos de forma responsável e dentro dos parâmetros legais estabelecidos. Esteve hoje na Assembleia Nacional a embaixadora de França, que reiterou a disponibilidade do seu país em ajudar Angola nas ações que visam o desenvolvimento. Na audiência concedida pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, o diálogo serviu também para outras questões de interesse comum. A embaixadora francesa reiterou o compromisso do seu país em continuar a apoiar o desenvolvimento de Angola, enfatizando as oportunidades de investimento e cooperação em setores-chave durante uma audiência concedida pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. A nossa prioridade é acompanhar Angola sobre o tema do capital humano, da educação, do ensino superior, também trabalhar com Angola sobre o tema da agricultura, porque é uma maneira de assegurar o acesso à comida. Trabalhamos também sobre o tema da diversificação econômica. Então, é muito diverso. Cooperação cultural, cooperação científica, técnica,
em vários temas. A nível econômico, Sophie Aubert entende que a cooperação entre Angola e França é positiva, mas ainda pode ser melhorada. O ano passado, o comércio de Angola até França diminuiu um pouquinho. Acho que deve ser 1,7 mil milhões de euros, uma pequena diminuição. De França a Angola aumentou um pouquinho, deve ser 270 milhões. Mais ou menos, diria que são 2 mil milhões de euros o ano passado, com menos do ano antes, 2022. Também aparece nas cifras que tenho que a França é o primeiro fornecedor de blé, cereal, blé, de cereais para isso, trigo para Angola. No final da audiência, as duas entidades aproveitaram a ocasião para conversar sobre aspectos de interesse comum, regional e internacional. E falamos agora de solidariedade. Alunos da Escola 5010 em Viana beneficiaram de kits e merendas doadas pelo Banco de Desenvolvimento de Angola. A iniciativa enquadra-se no leque de atividades alusivas ao 1 de junho, o dia internacionalmente dedicado à criança. Mais de 1000 kits e merendas escolares foram entregues pelo Banco de Desenvolvimento de Angola aos alunos da Escola de Ensino Primário número 510, no município de Viana, em alusão ao Dia Internacional da Criança, que se comemora neste sábado. Na ocasião, o diretor da instituição, Adelino Batista, apresentou as dificuldades que a escola enfrenta. As primeiras dificuldades que a escola enfrenta é falta de mais salas de aulas para nossas crianças, visto que a comunidade daqui do Bahia é uma comunidade muito extensa e com essa escola de 6 salas aqui no setor dentro do distrito, não suporta a demanda de alunos aqui dentro da nossa comunidade. Constrói mais salas de aulas para que os nossos alunos sintam-se à vontade dentro das salas de aula, porque eles sentam-se apertadinhos e as salas são todas pequenitas e temos um número muito extenso de alunos dentro da nossa sala. Adelino Batista afirmou ainda que está preocupado com o facto de alguns alunos não terem condições para terminar a formação acadêmica. Quando nossos alunos terminam aqui o ensino primário, os alunos já não têm os encarregados da educação. Nós aqui estamos na área em que os encarregados de educação sofrem de alguns valores monetários para poderem custear a despesa dos seus filhos. Então, os miúdos acabam por ficar em casa. A presidente da Comissão Executiva do BDA, Patrícia Almeida, destacou a importância da distribuição dos kits. Hoje, às crianças foi-lhes oferecido uma mochila, portanto, os 1030 alunos tiveram o privilégio de receber uma mochila, a oferta do Grupo Neuaco. Dentro das mochilas todas constam material escolar. Nós já deixamos aqui uma referência, uma vez que o ano letivo está a terminar, eles já têm a mochila para o próximo ano letivo. Mãe de 2 crianças beneficiadas, Stella Manuel, agradece a iniciativa, mas apela por uma requalificação da instituição. Deveriam zelar mais pela reabilitação da escola, sabendo que temos poucas carteiras e a escola não está bem constituída e a casa de banho está em péssimas condições. Como diz o velho ditado, um bom filho a casa sempre torna. A Cássio Nguza estudou na escola primária e lembra como foi esse período. Vale a pena sonhar, eu estudei aqui. Infelizmente, quando passei para a 4ª classe, tive que migrar, tive que sair daqui, não é, da comunidade, porque não tinha 5ª classe. E saí daqui para estudar a 5ª classe e depois dar seguimento à formação acadêmica. Hoje estou licenciado, graças a Deus, em Psicologia Social e das Organizações. Então,
o sentimento é grande. O Dia Internacional da Criança é celebrado no dia 1 de junho. Esta efeméride assinalou-se pela primeira vez em 1950, por iniciativa das Nações Unidas. O objetivo é chamar a atenção para os problemas que as crianças enfrentam. São as notícias no Girassol Jornal. Situação na África do Sul e desenvolvimentos sobre o caso Donald Trump nos Estados Unidos da América. Não perca no próximo bloco o resumo da atualidade internacional. E ainda a reportagem da semana, o trabalho como garante de sustentabilidade, motivação e histórias de entrega e dedicação. O intervalo é breve. Fique ligado a nós, não saia daí. Até já. E ao regresso das notícias fora de portas, União Europeia nega alegações de adiar eleições no Sudão do Sul. O assunto mereceu destaque e está no resumo da atualidade internacional, cujo desenvolvimento acontece agora com Edna Firmino. Edna, boa noite. Olá, Kina. Olá, Simeão. Boa noite. Olá, boa noite. E assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. A delegação da União Europeia no Sudão do Sul negou relatos de que está a trabalhar para atrasar as eleições do país, como foi alegado pelo presidente Salva Kiir. Kiir disse estar empenhado em garantir que as eleições decorram em dezembro, conforme planeado, e alertou que um adiamento provocaria violência. O Sudão do Sul deverá realizar as suas primeiras eleições em dezembro, mas não estão em vigor processos cruciais que incluam a adoção de uma Constituição permanente e forças da polícia unificada. Outras notas internacionais acompanhem. O dividido Conselho de Segurança da ONU votou pela prorrogação do embargo de armas ao Sudão do Sul, apesar dos apelos da mais nova nação do mundo, a União Africana e de meia dúzia de países, incluindo a Rússia e a China, para levantar ou pelo menos aliviar a medida restritiva. A informação foi passada nesta sexta-feira. A resolução, patrocinada pelos Estados Unidos da América, obteve o mínimo de 9 votos sim no Conselho de 15 membros, com abstenções da Rússia, China, Moçambique, Argélia, Serra Leoa e Guiana. A resolução também prorroga as proibições de viagens e o congelamento de bens dos sul-sudaneses constantes da lista negra de sanções da ONU até 31 de maio de 2025. A embaixadora do Sudão do Sul na ONU, Cecília Adeng, disse ao Conselho que as sanções impedem o progresso e reiterou o apelo do país para que as medidas sejam levantadas. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou esta sexta-feira uma troca de 75 prisioneiros de guerra com a Ucrânia. A negociação foi mediada pelos Emirados Árabes Unidos. Ao todo, 75 prisioneiros russos foram trocados por 75 prisioneiros ucranianos, que já foram transferidos para Kiev e Moscovo. A tutela russa enalteceu também o papel dos Emirados Árabes Unidos, cujas autoridades forneceram apoio médico humanitário. Do lado ucraniano, foi o próprio presidente Volodymyr Zelensky a confirmar a troca de prisioneiros de guerra e prometeu continuar a trabalhar para trazer para casa todos os que estão sob cativeiro russo. A invasão russa no território ucraniano foi lançada 24 de fevereiro de 2022. O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, defendeu esta sexta-feira que está a ser silenciado e pediu um novo julgamento. Durante uma conferência, Trump garantiu que está a ser silenciado por um homem que não consegue juntar duas frases e acusa o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, pelo seu julgamento. O republicano, recordo, foi condenado na quinta-feira por 34 acusações de falsificações de documentos contabilísticos para encobrir um escândalo sexual na campanha presidencial de 2016. E ainda fora de portas, à medida que a contagem dos votos prossegue, as eleições gerais de 2024 na África do Sul serão notavelmente lembradas como a votação que registrou o maior número de eleitores elegíveis na história do país. Foram mais de 28 milhões de eleitores às urnas nas eleições gerais que se realizaram quarta-feira na África do Sul. Os sul-africanos escolheram os seus representantes a nível nacional e regional na nova Assembleia Nacional. O principal líder da oposição da África do Sul disse que quebrar a maioria do Congresso Nacional Africano é a maneira de resgatar a África do Sul, já que 60% dos votos foram contados, com o partido no poder de longa data a deter apenas pouco menos de 42% nesta sexta-feira. Isto representou uma grande queda em relação aos 57,5% obtidos nas últimas eleições nacionais em 2019. Embora os resultados finais das eleições de quarta-feira ainda não tenham sido anunciados.
são necessários mais de 50% para que o líder do Congresso Nacional Africano, o presidente Cyril Ramaphosa, permaneça presidente no sistema parlamentar sul-africano. O descontentamento generalizado com o partido no poder na África do Sul espalhou-se nos últimos anos, com muitos preocupados com o desemprego do país e o elevado custo de vida. A Comissão Eleitoral informou que os resultados são esperados no domingo, embora possam ser anunciados mais cedo. O Congresso Nacional Africano ganhou o poder pela primeira vez em 1994, quando o partido liderado por Nelson Mandela venceu as primeiras eleições democráticas no país, que assinalaram o fim do regime do apartheid. Está contada a atualidade internacional. Kina e Simeão, boa noite e continuação no último jornal. Obrigada, Edna, pelas informações e amanhã estamos juntas outra vez. Com certeza. Boa noite, Edna. E na sede do MPLA, o dia foi de conversa com os jornalistas recebidos pelo secretário do Birro Político para Informação e Propaganda. No momento de interação foram abordadas questões importantes de fórum político e sobre a vida social e económica do país. Apesar de ideias divergentes, os jornalistas, analistas e líderes de opinião louvaram a iniciativa da direção do partido que sustenta o governo em reunir fazedores de opinião, angolanos e estrangeiros, para abordarem questões de natureza política, social e económica do país. O encontro, que juntou vários profissionais da comunicação e não só, aconteceu em Luanda. Foram clarificadas algumas questões, foram dadas algumas respostas, mas não foi satisfeita toda a curiosidade, nem foram desfeitos todos os boatos e todas as especulações. Haverá ou não haverá um terceiro mandato? Ponto de interrogação. Já que os estatutos do MPLA permitem que o presidente João Lourenço possa recandidatar-se a mais um mandato à frente do partido, e uma vez que os mesmos estatutos determinam que o candidato do MPLA à presidência da República tem que ser o líder do MPLA, será que haverá ou não um terceiro mandato? E haverá ou não uma revisão da Constituição? Portanto, são perguntas que ficaram no ar, mas valorizo, como disse no início, o facto de haver esta total disponibilidade de abertura por parte do porta-voz do MPLA. É louvável, estamos satisfeitos. É bem verdade que estamos na era digital, que a todo minuto somos invadidos por opiniões, mas ter as pessoas que estão à frente a falarem com realismo, num ambiente descontraído, sem grande formalismo, acaba por nos trazer maior conforto, e as pessoas fizeram as perguntas que, de alguma ou de outra maneira, todos os dias são debatidos nos nossos táxis, nas nossas praças, no mercado, e as respostas foram, de fato, reais. Como é que vamos construir o país? E isso foi muito importante. O partido que sustenta o governo garante que não há divisões internas e que as suas estruturas funcionam dentro da normalidade. O MPLA considera que as informações que circulam pelas redes sociais não passam de conteúdos desencontrados. De acordo com o secretário para Informação e Propaganda do Birro Político dos Camaradas, o MPLA continua coeso numa altura em que trabalha na preparação do próximo Congresso Ordinário marcado para 2026. O MPLA tem as suas estruturas coesas, funcionais, os seus órgãos e organismos funcionam na sua plenitude. Nós vivemos, destilamos boa saúde, portanto não há qualquer tipo de inconveniência interna no MPLA. Portanto, tudo o resto que se diz aqui fora são meras especulações e assuntos e antecipação de assuntos que serão discutidos no Congresso Ordinário de 2026. Portanto, nós percebemos essa ansiedade da sociedade, porque nós somos efetivamente o maior partido do país, o partido que de alguma forma mais influencia os destinos dos angolanos. Nós compreendemos, mas queremos tranquilizar os angolanos, dizendo que tudo isso são especulações e antecipação de assuntos que serão discutidos apenas no Congresso Ordinário de 2026. O político, que nesta sexta-feira tomou pequeno almoço com jornalistas, analistas e líderes de opinião, admite que, enquanto partido que sustenta o governo, o MPLA está ciente dos desafios económicos e sociais do país. Quanto à suposta recandidatura do líder do MPLA para um terceiro mandato na presidência da República, Esteves Hilário disse que trata-se de um não assunto.
Nós não temos uma crise política, nós temos desafios de natureza econômica e que são decorrência das reformas macroeconômicas que nós estamos a levar em prática. O presidente João Lourenço, de forma muito corajosa, tem feito um conjunto de reformas macroeconômicas que legarão para as futuras gerações um país muito melhor. Nós temos a agenda política de 2024 que foi apresentada no dia 3 de fevereiro, publicamente, os senhores têm acesso à agenda política, e na nossa agenda política não há qualquer discussão sobre o terceiro mandato, porque nós entendemos que não é sequer extemporânea essa discussão. Essa é uma discussão para ser feita no futuro, não é? Portanto, em 2026 nós teremos Congresso Ordinário. Compreendo, mais uma vez digo, compreendo a vossa ansiedade, mas é mesmo um assunto para esperarmos em 2026. E o Comitê Nacional da OMA, a Organização da Mulher Angolana, esteve reunido hoje na sua 4ª reunião ordinária. O encontro esteve focado na análise do plano de atividades futuras e também no balanço das que já foram realizadas. A secretária-geral da Organização da Mulher Angolana destacou nesta sexta-feira o potencial agrícola da região centro-sul do país, no âmbito da produção nacional. Joana Tomás, que falava na 6ª reunião ordinária do Comitê Nacional em Luanda da OMA, reconheceu, por outro lado, a necessidade de se alargar as vias de escoamento e a melhoria das políticas de preço. Nós ouvimos as mamães, as suas preocupações, que vão desde a concessão de crédito para alavancar cada vez mais a agricultura e também a obtenção do título de propriedade de terra, porque o título de propriedade de terra é um elemento muito importante para ter acesso ao empréstimo bancário. A reunião da OMA serviu para que fossem apresentados e aprovados vários relatórios, incluindo o relatório de atividades do Secretariado Nacional Executivo e o relatório de execução financeira de 2023. No encontro, o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, destacou a necessidade da organização continuar a manter a liderança sobre as mulheres e a influência que tem demonstrado por longos anos na sociedade angolana. A ação da OMA é essencialmente política e social, através da mensagem do partido, mas também na defesa das causas que dignificam a mulher. Essa é a bandeira da OMA, sempre foi a bandeira da OMA. É por isso que muitas mulheres sempre estiveram atrás da OMA. Não podemos continuar impávidas a olhar as mulheres a sofrerem e aquela mensagem de solidariedade, de aproximação que a OMA sempre esteve em relação às mulheres, estar ausente, camaradas. Joana Tomás afirmou que a organização vai continuar a trabalhar para cumprir as recomendações deixadas pela Comissão de Disciplina e Auditoria. Um relatório analítico, onde também nos propusemos a melhorar os mecanismos para atingir as metas estabelecidas quando da realização do 7º Congresso Ordinário da nossa organização. A Organização da Mulher Angolana reafirmou o seu compromisso com a inclusão, o desenvolvimento sustentável e a promoção de mulheres no desenvolvimento nacional como pilares para o progresso de Angola. E chegou o momento da reportagem da semana, a última do mês de maio, e hoje ela é dedicada ao trabalho como garante da sustentabilidade. Motivação, histórias de entrega, dedicação, testemunho de pessoas que valorizam o que fazem, independentemente do ramo. E a proposta é da Celestina Zola. Acompanhe. Eu já fui discriminada várias vezes por ser menina, fazer trabalhos forçados. O começo, como sempre, é muito difícil, não é? Foi uma dor de cabeça, mas depois passou, está tudo bem. A necessidade da vida nos obrigou. Profissões diferentes, mas com um ingrediente comum: o amor à profissão. Um combustível que alimenta a jornada de trabalho em direção ao sucesso, realização e excelência. A fechar o mês do trabalhador, trazemos histórias de profissionais que, com o seu amor e zelo pelo que fazem, buscam oferecer sempre o melhor de si. Na nossa sociedade, todo mundo precisa fazer alguma coisa. Não sonhei, mas fui se dedicando, aprendi com experiência e catou. Se tu entraste, vestiste a essa profissão,
tem que dar tudo que tu tens para o melhoramento também da própria circulação na via pública. Tu também és um integrante da mesma via pública. Domingas e Paulina, duas profissionais que, apesar de trabalharem em profissões supostamente para homens, não se deixam abalar. Com garra e profissionalismo, conseguem se destacar. Tem que fazer o trabalho com amor, de saber que depois, no fim do dia, tens qualquer coisa que é para levar para a família, não tem como. Comecei a gostar da mecânica desde sempre, desde pequena. Fui sempre assim discriminada por ser menina, não sei o quê, mas eu sei que eu gosto, é uma paixão que eu nem consigo explicar, sabe? É uma coisa que vem de dentro, então quando vem de dentro é complicado. Estas guerreiras afirmam que não é fácil. De todos os carros que eu já trabalhei, a princípio, quem vai mexer no meu carro é uma menina. Ah, não sei o quê. Mas depois de você ver o trabalho, eles se acostumam e gostam. Os outros gostam, outros não gostam. Quando a parada está lotada, nós demos prioridade à mãe dos bebês, os deficientes, vamos perguntar se vão para onde. Metemos do lado, quando vem um carro, temos que mandar parar o carro, ocupar o lugar para aquela pessoa que é deficiente ou mais velha, metemos no carro, só assim que sobe outros passageiros. E os outros passageiros sabem que é empurrão, eles ficam chateados, mas depois passa. Poucas são as pessoas que conseguem realizar um sonho de criança. Hamilton sempre quis lecionar, pois acredita que o conhecimento transforma a vida das pessoas. Não sei se existe uma profissão nesta terra que dá dignidade, que dá tranquilidade, que dá o sentimento de fazer alguma coisa pela pátria, principalmente esse sentimento de transformação do hoje e buscar o devir. Eu não sei se existe uma profissão que nos dá essa abrangência toda do que ser professor. Claro, eu sou um pouco suspeito porque é a minha profissão, mas eu creio que não existe uma coisa idêntica a isto. Se, por um lado, Hamilton vive o seu sonho de infância, por outro lado, Fernando adaptou-se a um novo sonho. A princípio, o sonho era ser diplomata. Fiz a formação toda, mas devido à dinâmica da vida, apareceu o lado da instrução alta, apaixonei-me por ela, nesse momento continuo até este momento. A vida leva-nos às vezes para caminhos diferentes. Apesar disso, a dedicação, profissionalismo e o amor devem sempre ser bandeiras de um bom profissional, de acordo com o psicólogo do trabalho. Naquilo que anteriormente nós não gostávamos, o nosso cérebro cria mecanismo de condicionamento no sentido de a gente perceber que afinal era possível nós vivermos daquilo que não gostávamos e agora afinal já gostamos. É difícil, encarar uma profissão que não é aquela que a gente sonha é sempre difícil. É algo que eu gostei e aprendi e sempre tive isso comigo, sempre tive essa queda para lecionar, mas os primeiros momentos também houve muita incerteza, houve muita dúvida. Mas o que é que temos que fazer? Procuramos entender, procuramos compreender, procuramos emergir naquilo que temos, né? Porque às vezes, quando não se tem aquilo que se gosta, gosta-se daquilo que se tem. Então é dessa forma que a gente vai levando a vida. Um bom profissional deve ser um bom profissional em qualquer coisa que fizer. Quer dizer que a vida, onde quer que a gente esteja, é para fazer sacrifícios, é para doar-se e é assim que nós devemos continuar e é assim que nós devemos olhar para aquilo que é a construção do hoje, não é? Que vai se repercutir no futuro. Há necessidade de fazer bem, porque é um compromisso. Colocar alguém na via pública é muito sério, então há necessidade de colocar com responsabilidade acima de tudo. Porque nós temos acompanhado os níveis de acidentes têm aumentado, então cada dia que se passa alguém na tua mão tem que levar um pouco do teu DNA na condução para ser um condutor excelente na via pública. Me sinto bem, porque eu saio de casa, despeço na minha família, que estou a trabalhar e sei que tem benefício para mim e sair pão para minhas crianças. Pesquisas apontam que a satisfação dos funcionários traz benefícios para os mesmos em relação à produtividade. Para este psicólogo do trabalho, é necessário que a relação entre empregador e funcionário seja saudável. A organização pode trabalhar para incentivar o funcionário a gostar daquilo que muitas vezes ele não gostava, através de programas de formação, programas de incentivo, flexibilidade de determinadas tarefas. Isso vai fazer com que o indivíduo, aquele trabalho que ele achava que era penoso, torne-se mais leve.
Estes profissionais garantem que o melhor pagamento é a satisfação do dever cumprido. A maior satisfação é sentir que aquele formado teu está na via pública e sempre que de repente tu estás na paragem da buzina, professor, sou eu. Isto é a maior satisfação, dizer não, esse é um dos meus. Quando você pega o carro de um cliente, por exemplo, né, a fazer um trabalho e dá certo, e ele se sentir realizado, você sente também que estás bem. Tudo isso só tem amor, se dedicar ao trabalho, tudo corre bem. É gratificante ver alguém que começa contigo num determinado estágio e depois de um tempo começa a granjear e atingir outros patamares. Nestes 16 anos já tivemos muito feedback positivo dos nossos estudantes que passaram por nós, que hoje já dão cartas e fazem alguma coisa para o desenvolvimento dessa nação. Claro que é mesmo uma questão de amor. Pois é, o trabalho dignifica. Estamos a informar. Ponta final, tem mais para frente. Hein? Não perca no próximo bloco o melhor do desporto. O intervalo é breve, não saia daí. Até já. Já de volta e com o desporto nesta ponta final. Com Júlio dos Santos, que tem novidades. Júlio, boa noite. Boa noite, Quina Santos e também Simeão Mundula. Cá estamos nós para contar tudo sobre o desporto a nível nacional e internacional. Avança. Viva, boa noite. O Petro de Luanda conquistou a Taça de Angola em handball feminino após derrotar o 1º de agosto. E é para o pavilhão da Cidadela, onde vamos ao encontro do jornalista Anselmo Gaspar. Anselmo, boa noite. Viva, saudações auditório da TV Girassol. Mais uma vez, o Petro sagra-se campeão da 25ª edição da Taça de Angola em handball feminino. E neste momento já temos a festa, o Ministro acabou de fazer a entrega do troféu. Vamos ouvir o Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, que fala agora para a imprensa. O desporto aqui faz sentir, Petro fez o dueto, conseguiu vencer o Campeonato Nacional e agora a Taça de Angola. Umas palavrinhas para o Petro de Luanda. Não, dar-lhes os parabéns, foram mais consistentes que o 1º de agosto, souberam gerir melhor o tempo, fugiram quando deviam e depois ficaram a gerir até terminar o jogo. Fizeram bem, mantiveram 5, 6 golos sempre de diferença, isso é muito bom. Felizmente esta modalidade continua a se fazer sentir não só em Angola, mas também em África. Continua viva, com bons miúdos e meninas agora a aparecerem, júniores que jogaram aqui e que nos garantem essa estabilidade para o futuro. É isso que temos que continuar a apostar. Obrigado, Sr. Ministro. Ouvimos agora o Ministro da Juventude e Desportos, Rui. Já não temos, mas temos aqui a guarda-redes experiente, Bá vai falar para a TV Girassol. Bá conseguiram agora fazer o dueto, venceram o Campeonato Nacional e a Taça de Angola. O que dizer para neste momento? Primeiro, queria agradecer a toda a família tricolor, né? Sabemos que ainda falta a Taça dos Clubes, a equipa técnica está de parabéns, toda a equipa está de parabéns. Continuamos a trabalhar porque ainda não acabou, né? Ainda temos a Taça dos Clubes. Boa, e o que esperar da BA, tanto em nível de performance para esta Taça de Clubes que vem aí? Trabalhar para trazer a outra taça. Obrigado, Bá. Assim vamos colocar um ponto final à nossa intervenção aqui com esta festa tricolor. Dizer ao nosso telespectador que foi um Petro de Luanda mais coeso no segundo tempo. O Petro no primeiro houve um jogo taco a taco, eletrizante. De gosto, conseguiu empatar, mas ainda assim na segunda parte o Petro conseguiu ser mais defensivo e garantir assim mais uma conquista da Taça de Angola em handball feminino. Os nossos cumprimentos aqui é de Song Magalhães a partir do pavilhão da Cidadela Desportiva. Anselmo Gaspar, com muito gosto, fez este apontamento a partir daqui. Continuação de um ótimo Girassol Jornal. Boa noite. Boa noite, Anselmo Gaspar. E assim mesmo o Petro de Luanda conquista a Taça de Angola em handball feminino. Quina e Simeão, saudações desportivas. Saudações desportivas, Júlio. Até amanhã. Até amanhã. Pois, bom descanso. E em dia de estreia termina a edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. O jornal volta a estar consigo amanhã à mesma hora, 19h45, com a Janete Meio-Dia e o Adilson Garcia. Esta equipa regressa na segunda-feira. Boa noite, estamos juntos. Não perca às 21h, pontualmente, a estreia Visão de Ismael Mateus. Boa noite. Fica.